quando a CEO, minha esposa, me viu rasgando todos os meus documentos e se preparando para bater de frente com o conglomerado gigantesco da família dela. Foi só aí que ela finalmente percebeu que eu, seu marido, já não estava mais sob o seu controle. Mas quando ela viu o acordo de divórcio que eu entreguei, ela ficou chocada. Nele, estava escrito que eu sairia sem nada, e até abriria mão da guarda do nosso filho. Nosso casamento já era uma farsa há muito tempo. Eu não queria mais continuar com aquilo. Assinar vai ser melhor para nós dois. Você e sua mãe querem o Jindran como genro. Eu só estou abrindo o caminho para vocês. Depois de dizer isso, eu saí daquela prisão que chamava de lar. Eu achei que ela seria sensata e assinaria o acordo de divórcio. Mas, para minha surpresa, ela rasgou tudo em pedacinhos de novo. Desde criança, fui criado pela família Su para ser o genro deles. Aos 20 anos, me casei com a Su Kingan. Aos 22, tivemos um filho, o Gunianshin. Nosso filho é muito parecido com a Su Kingan, sempre calado e quieto. Ele nunca se aproximou de mim por conta própria. Ontem à noite, foi a primeira vez que ele veio falar comigo. Pai, o tio Jian está doente, ele vai morrer. O desejo dele é se casar com a mamãe. Você pode se divorciar da mamãe, tá bom? Naquele momento, eu perdi completamente a esperança naquela mãe e naquele filho. Então vamos nos divorciar. Durante o café da manhã, tomei a iniciativa de entregar o acordo de divórcio para Su Kingan. As palavras do meu filho ficaram na minha cabeça a noite toda. Já que ele gosta tanto do Jian Jindren, eu também vou abrir mão da guarda do nosso filho e sair sem nada. Os bens que eram do casal, você pode colocar no nome do nosso filho, como se fosse a pensão alimentícia que eu vou pagar. Su Kingan largou o café e levantou a cabeça. Você estava falando comigo? Eu olhei para o fone de ouvido Bluetooth na orelha dela. Entendi que ela não tinha ouvido uma única palavra do que eu disse. Senti uma forte onda de impotência. Toda vez que falo com ela, a única coisa que recebo é essa indiferença. Eu fui direto para a última página do acordo e entreguei a ela. Assina logo. Não vai te atrasar nem por alguns minutos. Su Kingan franziu a testa, me olhou de relance e, quando ia abrir para ler, nosso filho veio correndo. Mamãe, você vai jogar sinuca com o tio Jian mais tarde, não vai? Eu também quero ir. Vendo que a Su Kingan ia se levantar, eu segurei o pulso dela com força. Assine primeiro, Su Kingan. Ela finalmente virou a cabeça e olhou para mim. Ela não esperava que eu tivesse um lado tão firme. Ao lado, nosso filho continuava insistindo. Mamãe, vamos logo. Se a gente deixar o tio Jian esperando, ele vai ficar bravo de novo e te castigar, fazendo você beijar ele. Então vou te ajudar com isso. No segundo seguinte, sem nem olhar o conteúdo, a Su Kingan pegou a caneta e assinou. Mãe e filho se afastaram rapidamente. Eu não olhei mais para eles. Segurando a caneta, escrevi meu nome ao lado da assinatura dela. Nesta vida, a primeira vez que o meu nome e o da Su Kingan apareceram lado a lado foi na nossa certidão de casamento. A segunda vez, foi agora. Depois de assinar, minha mão ainda tremia um pouco. Fechei o acordo de divórcio e o enviei para o advogado que eu já tinha contatado. Depois, subi para arrumar minhas coisas. O guarda-roupa estava cheio de roupas. E não havia uma única peça que eu gostasse. Ninguém sabe que, antes dos 16 anos, eu adorava dar gargalhadas e pular por aí. Eu adorava correr de carro, mas desde que me casei com a Su Kingan, me ensinaram a ser comportado. Tinha que ser humilde e gentil, porque a família Su só precisava de um Sr. Gu qualificado. Mas mesmo fazendo tudo isso, só recebi o desprezo dos amigos da Su Kingan. Eles diziam que eu era uma farsa e que o Jian Jindren combinava mais com a Su Kingan. Pensando nisso, e olhando para essas roupas que pertencem ao Sr. Gu, de repente senti uma tristeza indescritível. Não aguentei, corri para o banheiro e chorei. Depois de um bom tempo, levantei o rosto e olhei para o espelho. O divórcio foi a decisão certa. De repente, senti que o divórcio tinha sido a decisão certa. Eu não queria mais viver nessa jaula. Eu queria sair dessa jaula e voltar a ser quem eu realmente sou. Então liguei para um amigo vir me buscar. A casa do Su nunca foi meu lar. E depois que me casei com a Su Kingan, a minha própria família Gu me ignorou. Então também não era mais meu lar. Meu amigo logo chegou na porta, com uma cara de confuso. Ué,
Por que você me chamou? Hoje é seu aniversário. Uma semana atrás você não disse que ia comemorar com sua esposa e seu filho? Fiquei sem reação. Peguei meu celular e olhei o histórico de conversas. Vi que eu realmente tinha reservado um restaurante para o meu aniversário há uma semana, e até tinha convidado a Su Kinga. Mandei uma mensagem marcando o encontro, mas até agora, ela não respondeu. Antigamente eu ficaria triste, mas agora, eu já estava anestesiado. Com isso em mente, entrei no carro e fui com meu amigo para o restaurante. Mas quando entramos e demos o número da reserva, o gerente veio, sem graça, nos oferecer um reembolso. Hoje o restaurante foi todo reservado pela presidente Su. Ela e o jovem mestre vieram comemorar o aniversário do Sr. Gu. Nós vamos devolver o dobro do valor da sua reserva. Não precisa reembolsar. O cara na sua frente eu. Mas quando estávamos indo para o salão principal, não muito longe, ouvimos a risada feliz de uma família de 3 pessoas. Era a Su Kinga, com o Gu Nianshin, parabenizando Jian Jindran pelo aniversário dele. Desejo que você tenha paz e sucesso. Que o desejo do tio Jian se realize. Que ele se case com a mamãe e vire meu pai. Eu observei os 3 se sentando felizes depois dos parabéns. O olhar da Su Kinga não desgrudava do Jian Jindran por um segundo. E também observei meu filho, Gu Nianshin, puxando a cadeira para o Jian Jindran, servindo chá e arrumando a roupa dele. Em 5 anos de casamento, a Su Kinga nem sabia que dia era meu aniversário. Muito menos me deu parabéns. E meu filho nunca me serviu nem um copo d'água. Meu amigo não aguentou a cena e quis ir lá tirar satisfação, mas eu o segurei. Não precisa. Eu já assinei os papéis do divórcio com a Su Kinga. Meu amigo me levou na hora para a casa dele. Eu não chorei, mas ele me abraçou chorando. Quem é Su Kinga? Uma mulher qualquer. E Gu Nianshin é um ingrato. Calma aí. Por que você diz que o Gu Nianshin é um ingrato? Nesses 5 anos, você viveu para eles 24 horas por dia. Sem emprego, sem vida social. Quando eu finalmente conseguia te chamar para sair, bastava um telefonema da Su Kinga. E você voltava correndo para casa, feliz como uma criança, para preparar uma sopa para curar a ressaca dela. Quando seu filho chorava na fase do desmame, você passava noites e mais noites em claro assando coisas para ele. Toda essa dedicação e esforço, para ser traído no final. Sei que você tá mal agora. Se quiser chorar, pode chorar, cara. Ouvindo o consolo do meu amigo, inclinei a cabeça para trás, tomei um gole de cerveja e me encostei no sofá. Eu não consigo chorar agora, mas já chorei muitas vezes. Quando a mãe Su me forçou a aprender as regras e fui desabafar com a Su Kinga, mas fui ignorado por ela. Quando esperei pela Su Kinga até meia-noite, e ela não voltou. Eu também já tive a esperança ingênua em Gu Nianshin. Quando eu estava com febre no meio da noite liguei para a Su Kinga. Mas ela desligou na minha cara. Eu também tive a ingênua esperança de um casamento feliz e uma família amorosa. Mas eles nunca me enxergaram. Já faz 5 anos. Eu já devia ter acordado para a realidade. Depois da ressaca, eu desmaiei. Adormeci profundamente. No dia seguinte, bem cedo, recebi uma ligação inesperada da Su Kinga. Ela parecia ter acabado de acordar, a voz estava rouca. Onde eu coloquei o colar que usei na segunda-feira? Na primeira gaveta do closet. Ah, e os brincos que combinam? Na gaveta debaixo da do colar. Uma pergunta, uma resposta. Só depois me dei conta de que íamos nos divorciar e eu não precisaria mais fazer essas coisas. Pensando nisso, eu dei um conselho bem intencionado: é melhor você pedir para a empregada reorganizar o seu closet. No futuro, se precisar achar alguma coisa, pode perguntar para eles. Nós vamos nos divorciar em breve. Não é apropriado você me ligar para perguntar onde estão as suas coisas. Depois que eu disse isso, ouvi Su Kinga andar um currum indiferente. Do outro lado da linha, ainda ouvi o som de uma gaveta se abrindo. Pensei que já tinha deixado tudo bem claro e estava prestes a desligar o telefone. Mas então ouvi Su Kinga me dar uma ordem. Nestes próximos dias, prepare o conge de frutos do mar na hora do almoço. E leve para o escritório do presidente do Grupo Su. Dito isso, ela desligou. Parece que aquelas minhas palavras sobre o divórcio. Ela não ouviu uma única palavra. Respirei fundo, com tanta raiva que meus dedos tremiam. Na mesma hora, eu
Bloqueei a Su Kingdom. Pensei um pouco e bloqueei o número da professora do jardim de infância do Gu Nianshin também. Mas esqueci de bloquear a mãe Su. Então, quando eu já tinha dormido o suficiente, levantei e estava saindo para almoçar, fui interceptado por ela no carro. Ela jogou um monte de fotos na minha cara. As fotos eram todas da Su Kingdom com o Jian Jingmin em momentos íntimos. Você me decepcionou demais. Desde os seus 16 anos. Eu te criei pessoalmente. 10 anos se passaram. E você ainda não consegue segurar o coração da sua esposa? Se eu soubesse que você era tão inútil. HMPH. Eu não deveria ter desprezado Jian Jingran por ser um filho bastardo. A ponta afiada das fotos cortou meu pescoço. Quando fui escolhido pela família Su para ser o futuro genro, muitos amigos ao meu redor me invejaram. Pela minha sorte, mas o preço foi perder minha liberdade desde os 16 anos. Viver era apenas para me tornar o Sr. Gu. Eu me sentia tão sufocado que não conseguia respirar. No último ano do ensino médio, eu deliberadamente me rebelei e arrumei um namoro, fazendo um escândalo na frente da Su Kingdom, achando que ela cancelaria o noivado. Mas ela não disse nada. Embora eu só esteja casado com a Su Kingdom há 5 anos, eu venho sendo manipulado há 10. Eu cansei. Eu e Su Kingdom já assinamos o acordo de divórcio. Eu abro mão de tudo, só quero a guarda. Se não está satisfeito, posso encontrar um genro mais adequado. Depois de falar, abri a porta do carro para sair. A mãe da Su ficou pasma por um segundo. Logo em seguida, furiosa, ela agarrou meu pulso. Guianci, você se atreve? As unhas afiadas e pintadas de vermelho vivo da mãe da Su cravavam na minha pele, doendo como agulhadas. Mas eu sorri. Não há nada que eu não ouse fazer. Ser genro da família Su nunca foi uma honra para mim. Puxei a manga da minha roupa, mostrando pela primeira vez a alguém as cicatrizes antigas em meu pulso. Ao ver as cicatrizes retorcidas, a mãe da Su soltou minha mão, chocada. Eu nunca quis ser o Sr. Gu. Sabe o que eu grito nos meus sonhos todas as noites há 10 anos? Eu grito: alguém me salva. Mas agora eu entendi que o único que pode me salvar sou eu mesmo. Só sendo livre, sendo eu mesmo, eu poderei viver. Terminei de falar calmamente e saí do carro. Desta vez, a mãe da Su não me impediu, mas a angústia no meu peito não passava. Eu precisava extravasar. Então, peguei meu supercarro vermelho que estava empoeirado, pisei fundo e saí. Mas parece que Su Kingdom me dá azar. Assim que atravessei o cruzamento, bati de frente com um Maybach. A placa com 5 oitos. Era o carro de Su Kingdom. A pessoa que saiu rapidamente do outro carro foi a assistente de Su Kingdom. A assistente ficou chocada ao me ver. Senhor Gu. Não me surpreendi com o espanto dela. Em 5 anos de casamento, as pessoas ao redor de Su Kingdom já tinham uma imagem formada sobre mim. Ver alguém como eu pilotando um carro de corrida, é natural que achem estranho. Não dei explicações, apenas entreguei um cartão de visita. E disse: o que precisar para o concerto, me ligue. Dito isso, coloquei meus óculos escuros, pisei fundo no acelerador e fui embora. A assistente voltou rapidamente para o Maybach para falar com Su Kingdom. Senhora Su, quem estava dirigindo o outro carro era o Sr. Gu. Su Kingdom apertou a ponte do nariz, julgando com sua frieza habitual. Vamos. Era como se para ela não fizesse diferença se a pessoa no outro carro era seu marido ou um completo estranho. A assistente, esperta, não fez mais perguntas. Mas ninguém esperava que, 3 horas depois, o casal se encontraria novamente. Desta vez, Su Kingdom estava com um parceiro de negócios para assinar um contrato de desenvolvimento de terrenos no autódromo da periferia. Lá, estava acontecendo uma corrida de carros. Um carro esportivo vermelho, com uma presença que exalava testosterona, conquistou o primeiro lugar. O piloto saiu do carro, vestindo um macacão de corrida justo, vermelho escuro. Sua silhueta esguia e marcante era tão atraente que era difícil desviar o olhar. Até Sual mostrou uma clara expressão de admiração e surpresa. Até que o piloto tirou o capacete, e a assistente exclamou, chocada: o Sr. Gu é um piloto tão incrível! Su Kingdom não respondeu. Apenas franziu a testa levemente ao ver o olhar fanático das outras mulheres fixo naquela figura alta.
E eu, quando percebi o olhar de Su Qinggan, não. Levantei a cabeça para cumprimentá-la. Nesses anos, exceto em banquetes de alta classe, nesses eventos formais, quando nos encontrávamos, ela geralmente fingia não me conhecer. Então, quando o organizador da corrida nos apresentou, eu também fingi que não a conhecia. Senhora Su, é um prazer finalmente conhecê-la. Su Qinggan continuou inexpressiva, e o clima ficou tenso por um momento, até a voz de Jian Jingran quebrar o silêncio. E aí, pessoal? Su Qinggan, já terminou? Se já acabou, vamos voltar para a empresa para comer alguma coisa. Vamos? Eu virei a cabeça e vi Jian Jingran saindo de um Maybach, vindo na nossa direção e, como se não houvesse mais ninguém ali, abraçou Su Qinggan pela cintura. Acho que Jian Jingran nem me considera um rival à sua altura. Ele até deu um sorrisinho para mim. Depois que eles se afastaram, alguém ainda comentou, suspirando. A presidente Su vem trabalhar e ainda traz o Sr. Jian. O relacionamento deles é ótimo mesmo. O assistente de Su Qinggan, que ainda não tinha saído, ouviu isso e me olhou com uma cara esquisita. Imagino que ele devia estar pensando: como pode existir um homem tão inútil assim? Eu não disse nada, apenas saí do autódromo também. Assim que saí, a primeira coisa que fiz foi ligar para o meu advogado. Quando mais ou menos consigo os papéis do divórcio? Precisa esperar 7 dias. Mais 7 dias, é? Tudo bem, eu já aguentei por 10 anos mesmo. Posso muito bem esperar 7 dias. Mas eu mal tinha me acalmado quando, para minha surpresa, recebi uma ligação do assistente da Su Qinggan. A sopa de frutos do mar, quando você vai trazer? Ah, e a professora do jovem mestre Mianshin disse que não conseguiu falar com o senhor. O trabalho de artes do garoto não foi entregue. O senhor poderia levar para ele? Ao ouvir aquilo, eu me lembrei de Gu Nianshin. Antes de ele nos pedir o divórcio, eu estava justamente fazendo esse trabalho de artes para ele, ponto por ponto, enquanto olhava um vídeo no celular. Antes de eu sair de casa, aquele trabalho de artes estava só pela metade. Fiquei olhando para as nuvens livres no céu. E disse, calmamente, diga para Su Qinggan que a sopa lua e chanchou acabou. De agora em diante, eu não vou mais entregar. E também não vou mais me envolver com os assuntos do Gu Nianshin. E não me procurem mais. Dito isso, eu também bloqueei o número do assistente. Enquanto isso, do outro lado, no grupo Su, o assistente segurava o celular, com o rosto cheio de vergonha. Presidente, o Sr. Gu desligou na minha cara. Eu tentei ligar de novo, mas não chama. Acho que ele me bloqueou. Por que a senhora não tenta ligar? Su Qinggan, o que era raro, pegou o celular e foi até o contato. Salvo como marido. Ela enviou uma mensagem. Que chilique é esse? No segundo seguinte, na janela de conversa, apareceu um aviso em vermelho. O contato ativou a verificação de amizade. Você não é amigo, dele. Por favor, envie um pedido de amizade. Vocês só poderão conversar após aprovação. O assistente viu o histórico de conversas no celular da Su Qinggan. A mensagem mais antiga já era de uma semana atrás. Eu não sabia que o aniversário do senhor era no mesmo dia que o do Sr. Jingran. Então ontem também foi o aniversário dele? Presidente, a senhora não deu nenhum presente? Não prestei atenção. O assistente não se surpreendeu com a resposta. Afinal, no longo histórico de conversas, ele nunca tinha visto Su Qinggan responder uma única vez. Mas então, ele a ouviu dar uma ordem. Compre um presente de aniversário atrasado para ele. Você escolhe o que achar melhor. Certo, presidente. O assistente mal terminou de falar e, antes que pudesse pegar o celular para escolher o presente, viu Su Qinggan já concentrado em seus documentos. Ele suspirou, saiu do escritório em silêncio e foi escolher um presente rapidamente. No início da noite, eu recebi o presente de aniversário enviado pelo assistente da Su Qinggan. Senhor, este é um presente de aniversário atrasado da presidente Su. Embora seja bem extravagante, eu recusei de aceitar. Eu nem sei o que a Su Qinggan está tentando dizer com isso. Meu aniversário já passou. Para que presente? Além do mais, meu único desejo de aniversário nos últimos 10 anos foi o mesmo, liberdade. E a Su Qinggan, se divorciando de mim, acabou realizando meu desejo por um acaso do destino.
Eu pensei que durante estes 7 dias de espera pela certidão de divórcio, não teríamos mais nenhum contato. Mas, depois que o assistente que trouxe o presente foi embora, recebi uma mensagem da mãe da Su, Gu Yanxi. Se, eu não vou me meter no seu divórcio com a Kinga. Mas, antes que se separem, meu neto não pode ser afetado de forma alguma. Como o Gu Nianshin poderia ser afetado? Foi ele que me pediu para me divorciar da mãe dele. Eu ainda nem tinha respondido. As mensagens da mãe da Su e outras já estavam chegando sem parar. Se não quer problemas com o divórcio, neste fim de semana você tem que vir para a casa antiga ficar com meu neto, como de costume. Su Kinga não gosta de muita gente, então depois que casamos, nos mudamos da casa antiga da família Su e fomos morar na nossa mansão. Depois que ela deu à luz o Gu Nianshin, todo fim de semana nós o levávamos para a casa antiga. Hoje é justamente sexta-feira. Geralmente, neste dia, sou eu quem busca o Gu Nianshin no jardim de infância e o levo para a casa antiga. A Su Kinga é muito ocupada, normalmente não chega em casa antes das 10 da noite. Desta vez, eu fui direto para a casa antiga. O que eu não esperava era que a Su Kinga também já estivesse lá. Eu a ignorei completamente e fui em direção ao segundo andar. Mas a Su Kinga bloqueou meu caminho e ainda perguntou, do nada: "Gostou do presente de aniversário?" Eu olhei para ela, confuso. Será que ela não sabe que eu recusei o presente? Bem, não me surpreende. Ela me trata como se eu fosse invisível. Como ela se lembraria se eu recebi o presente ou não? Eu não queria conversar com ela, então só balancei a cabeça, indiferente. Mas o que eu não esperava era ouvir a ordem dela em seguida. Nianshin está esculpindo um amuleto da paz para o Jinghan. Suba e ajude ele a terminar. Então era essa a condição para aceitar o presente de aniversário? Em seguida, esbarrei de propósito na Su Kinga e subi as escadas sem dizer uma palavra. Su Kinga franziu a testa, mas não disse nada. Quando cheguei ao segundo andar, Gu Nianshin estava sentado na escrivaninha, segurando uma faca de entalhe, esculpindo com a maior concentração. Só quando me aproximei que vi, na sua frente, já havia um amuleto da paz pronto. Ele estava fazendo outro, passo a passo. Talvez o barulho dos meus passos tenha atrapalhado Gu Nianshin. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Mas no instante seguinte, ele pegou rapidamente o amuleto da paz que já estava pronto na mesa. Papai, este amuleto da paz a mamãe mandou eu fazer para o tio Jian. Você não pode roubar. Senti uma pontada no coração. A criança que eu um dia considerei mais preciosa que a minha própria vida agora me via como um ladrão. Olhando para Gu Nianshin e Su Kinga, Van, com seus rostos quase idênticos, de repente não consegui mais suportar a angústia. Você não precisa ficar tão desconfiado. Eu nunca quis as coisas dos outros. Além do mais, sua mãe e eu vamos nos divorciar em breve. Logo seu tio Jian vai ser o seu novo pai. Gu Yanxi, você diz uma coisa dessas para uma criança, e se acha um bom pai. Essa deve ter sido a frase mais longa que a Su Kinga já me dirigiu. Eu me virei, encarei o rosto indiferente da Su Kinga e sorri fracamente. Tem razão, eu não sou. Então encontre um pai qualificado para ele. Depois de dizer isso, eu me virei para a porta, mas Gu Yanxi e Su Kinga Van se aproximou, segurou minha mão e, com uma voz baixa e grave, me advertiu. Mas bem nessa hora, o relógio telefone de Gu Nianshin tocou e ele disse, todo animado: "Mamãe, é o tio Jian numa chamada de vídeo." No segundo seguinte, Su Kinga Van soltou minha mão. Eu a vi atender a chamada, e o rosto gelado dela se abriu em um sorriso. De repente, senti que tudo aquilo era inútil. Sem dizer uma palavra, voltei para o quarto de hóspedes, fechei e tranquei a porta. O quarto estava muito frio, apesar de ser junho. Mas eu me sentia como se estivesse deitado em um caixão, enterrado no subsolo frio. No entanto, havia uma paz familiar naquele momento. Desde que entreguei a Su Kinga Van os papéis do divórcio, eu já estava preparado para o pior, para uma guerra sem vencedores. Meus sonhos naquela noite foram caóticos. Mas, no dia seguinte, meu relógio biológico me acordou às 5 da manhã, como sempre. Antigamente, a essa hora, eu tinha que levantar para preparar o café da manhã para Su Kinga e seu filho.
Esfreguei a testa, lembrando da ameaça da mãe dela. Mesmo assim, levantei e desci. Só então descobri que Sukinga e Gu Nianshin tinham saído bem cedo. Disseram que foram com Jian Jing Han ver o nascer do sol. Achei ridículo. Qualquer um podia ver que Gu Nianshin não precisava de mim como pai. Mas meus pais insistiram que eu voltasse para a casa da família, para aguentar o fim de semana. Logo depois, meu amigo me chamou para ir à faculdade ver umas gatas, disse que ia me ajudar a espairecer. As garotas de 18 anos eram ótimas em bajular, super doces e levantavam a moral de qualquer um. Depois de passar alguns dias na faculdade de artes, meu humor melhorou bastante. Meu amigo nem queria ir embora. E aí? Viu só como são as novinhas? Viu como é bom? Agora você percebe que aquela velha da Sukinga não merece seu amor, né? Não amo mais. Vendo que eu estava entrando no clima, meu amigo continuou, ainda mais animado. É assim que se fala, cara. Na minha opinião, você já devia ter se divorciado há muito tempo. Qualquer uma sabe cuidar de alguém melhor do que aquela Sukinga fria e sem coração. É só escolher uma novinha obediente e boazinha para namorar e casar. A vida não seria uma maravilha? Eu estava sorrindo, pronto para concordar, quando, de repente, ouvi uma tosse atrás de mim. Virei a cabeça e vi Sukingan com sua assistente, paradas a uma certa distância. Fingi que não a vi. Puxei meu amigo para irmos embora, pensando que Sukingan não se importaria com aquela ceninha. Mas, para minha surpresa, ela se aproximou e me segurou. Tem uma festa que você precisa ir, venha comigo. Dito isso, sem me dar chance de recusar, ela me puxou direto para o carro. Lá dentro, eu ainda estava meio atordoado. Pelo que me lembro, Sukingan sempre me tratou como se eu fosse invisível, sem demonstrar qualquer emoção ou opinião sobre mim. Essa atitude autoritária dela, eu só tinha visto antes, à noite, no meu quarto. Assim que me recompus, a ouvi dizer de repente, Yancy, para famílias como a nossa, o mais importante é ser adequado. Fiquei pasmo por um instante até perceber que ela estava rebatendo o que eu e meu amigo dissemos. Eu ri, com raiva. HMPH. Então o amor não é importante? Se alguém se importa com você ou não, também não é importante? Mas o seu ser adequado se baseia no meu sofrimento e nos meus sacrifícios. Por quê, Sukinda? Ela me encarou por vários segundos sem dizer nada. Eu também não queria mais. Fiquei quebrando a cabeça para adivinhar o humor dele até chegar na festa. Só no clube é que eu soube que desta vez era apenas um pequeno encontro entre os amigos de Sukinga. Ela nunca tinha me levado para esse tipo de ocasião. Na verdade, eu não gosto muito desses amigos dela. Afinal, eles me desprezam e vivem dizendo que sou uma pessoa artificial. Por isso fiquei o tempo todo, de cara fechada, apenas acompanhando e bebendo um pouco. Depois, já meio bêbado, levantei e fui ao banheiro. Assim que eu saí, alguém perguntou, impaciente. Seu marido hoje não só não sorriu, como ainda fez cara feia para você. Estão dizendo por aí que vocês vão se divorciar. Quem disse que eu vou me divorciar? Já que me casei, meu marido, por toda esta vida, só pode ser Gu Yancy. A amiga ficou surpresa, tá falando sério? Sukingan olhou de relance para outra, sem dizer nada. A amiga, com uma expressão estranha, pensou um pouco antes de soltar umas frases. Você ainda se lembra do presidente Jian, que colaborou com você no desenvolvimento de inteligência artificial inteligente? Antes, ela não dava a mínima para o marido, nem o deixava ir na empresa. Ninguém sabia que ele era o marido dela. Dizem que até agora ela não conseguiu que ele voltasse. Se você pretende passar a vida inteira com o Gu Yancy, então, como sua amiga, te aconselho a dar mais atenção a ele. Se não, tome cuidado para o seu marido não acabar como o dela. A mão de Sukingan, que balançava a taça de vinho, parou por um instante, mas ela disse com frieza e certeza, ele não faria isso. Enquanto isso, no banheiro, eu recebi uma mensagem do advogado de divórcio, Gu Yancy. Senhor, a certidão de divórcio do senhor e da senhora Sukingan já foi processada e está pronta. O senhor pode vir buscar no escritório a qualquer momento. Finalmente esse dia chegou. Peguei um táxi para o escritório do advogado, mal podia esperar. Abri a certidão de divórcio e li várias e várias vezes. A partir de agora, eu finalmente podia escapar daquele inferno que era a casa da família Su.
Ao sair do escritório, meu irmão disse que, para comemorar minha liberdade, primeiro íamos comer um jantar que antes eu nunca poderia comer. Então, ele me levou para uma barraca de comida em uma feira noturna. Babolteia, churrasquinho, sorvete. O que você quiser comer, pode comer. Sentindo aquele cheiro de comida e carne no ar, eu finalmente senti o que era estar vivo. Naquela noite, comemos espetinhos e bebemos cerveja. Rimos alto, sem restrições. No final, eu ri tanto que chorei. O fardo que pesou sobre mim por 10 anos, finalmente se desfez. Talvez por ter reprimido por tanto tempo, tirei meu filho, Gunianshin, da lista de bloqueados, e liguei para ele. Assim que a chamada foi atendida, eu disse com os olhos vermelhos, Gunianshin, escuta aqui, mesmo que você não goste de mim, eu ainda sou seu pai biológico. Quem cuidou de você dia e noite quando ficou doente com febre fui eu. Quem ajudava você com a lição de casa todos os dias também fui eu. A partir do momento que você, por causa daquele Jian Jindran, um estranho, me chamou de perver, eu deixei de ser seu pai. E não me chame mais de pai, você não merece. A voz fria de Su Qingdan veio do outro lado da linha. Guianxi, do que você está falando? Eu travei por um segundo e logo percebi que o garoto devia estar com ela. Imediatamente, zombei. Presidente Su, em vez de perder seu tempo me dando sermão, por que não cuida melhor do seu filho? Você sabia? O seu filho me disse para me divorciar de você e dar lugar ao Jian Jing. E o mais engraçado é que eu realizei o desejo de todos vocês. Dito isso, eu bloqueei o Gu Nianshin de novo. No dia seguinte, bem cedo, comprei uma passagem para o exterior. Eu sei que o que eu fiz ontem foi um pouco radical. Além disso, assim que a notícia do divórcio se espalhar, a família Su com certeza não vai me deixar em paz. Talvez eles até me forcem a implorar de joelhos para Su Qingdan. Quem sabe não me ameacem para me casar com outra herdeira de família rica. Eu preciso fugir de Jingxi e nunca mais voltar. Me despedi dos meus amigos, fiz uma mala simples e saí. Para minha surpresa, quando cheguei na porta, vi um Maybach estacionado não muito longe. Su Qingdan saiu do carro com Gu Nianshin e veio na minha direção. Gu Nianshin, peça desculpas ao seu pai. Gu Nianshin, com o rostinho pálido e tenso, apertou a roupa e se curvou para mim. Pai, me desculpe. Eu não devia ter xingado você, nem ter dito que queria que você e a mamãe se divorciassem. Eu sei que errei, você pode me perdoar. Não precisa se desculpar. O que eu tinha para desabafar, já desabafei. Não me importo mais com isso. Mas, para minha surpresa, depois que eu falei, Su Qingdan abriu a boca e disse, desculpe, não eduquei bem o Nianshin. Eu também tenho responsabilidade. Eu não esperava viver para ouvir um pedido de desculpas da Su Qingdan. Mas o estrago que foi feito pode ser perdoado com um simples desculpe? Mas me lembrei de uma coisa que estava na minha mochila, que eu ia enviar pelo correio do aeroporto, para a Su Qingdan. Então, eu disse diretamente, Su Qingdan, se você realmente se sente mal com isso, então me leve até o aeroporto. A família Su não tem nenhum compromisso fora de Jingxi ultimamente. Para onde você vai voar? Eu não posso ter meus próprios assuntos. Não foi isso que eu quis dizer. Su Qingdan mostrou uma expressão de dúvida pela primeira vez, mas eu não me importei. Foi ela que me prendeu na jaula da família Su. E agora, é ela quem deve me levar para a liberdade, cortando pessoalmente o último laço entre nós dois. O caminho todo em silêncio. No aeroporto, antes de sair do carro, entreguei uma caixa bonita para Su Qingdan. O último presente. Su Qingdan ficou surpresa por um momento. Embora estivesse confusa com o último, ela estendeu a mão para pegar. Obrigada. Gu Nianshin não resistiu e levantou o rostinho, perguntando, pai, e o meu? O seu está aí dentro também. Afinal, era um presente que seria bom para os dois, mãe e filho. Eles deveriam ficar felizes. Lembre-se de só abrir este presente daqui a 1 hora. Nessa hora, o avião já deveria ter decolado. Su Qingdan, raramente, me deu um sorriso. Volte logo. Eu sorri, mas não respondi. Virei as costas e fui embora. Eu não vou voltar mais. Vou em busca da minha liberdade.
Su Qingdan ficou observando aquela silhueta solitária entrar no aeroporto e, sem saber por quê, sentiu uma inquietação no coração. Ela segurou a caixa e quis abri-la imediatamente, mas Gu Nianchen a impediu. Mamãe, nós prometemos ao papai que só abriríamos daqui a 1 hora. Temos que manter nossa palavra. Durante a hora seguinte, Su Qingdan segurava os documentos, mas não conseguiu ler uma única página. Não sei dizer quantas vezes ela olhou para a caixa de presente. Finalmente, o tempo acabou. Gu Nianchen se apressou para abrir o presente. Mamãe, o que será que o papai nos deu de tão misterioso? Assim que a tampa foi aberta, Su Qingdan virou a cabeça e viu o que tinha dentro, uma certidão de divórcio. Gu Nianchen, apesar de ter apenas 3 anos, já tinha começado a sua educação infantil. Ele olhou para a certidão de divórcio na caixa. Ele fez um biquinho e resmungou. Mamãe, o que é uma certidão de divórcio? O papai não disse que ia nos dar um presente? Esse livrinho é o presente? A mente de Su Qingdan ficou em branco. Ela jogou os documentos de lado. Pegou a caixa das mãos de Gu Nianchen, e nem ela mesma percebeu que suas mãos tremiam, descontroladamente. O pequeno livreto vermelho estava ali, quietinho, como uma presença na casa que sempre existiu, mas que era deliberadamente ignorada. De alguma forma, um pânico enorme tomou conta do seu coração. Ela sentia que, assim que abrisse aquela certidão de divórcio, algo se perderia para sempre. Ela respirou fundo algumas vezes antes de abrir o livreto vermelho. No instante em que viu o nome dela e o de Gu Yanxi, suas pupilas se dilataram de repente. Ela fechou a certidão com um baque e já ia ligar para Gu Yanxi, mas lembrou que ele provavelmente estava em um avião naquele momento. A raiva tomou conta dela. Irritada, ela reprimiu a fúria de querer confrontá-lo pessoalmente e ligou para seu assistente. Verifique o paradeiro do Sr. Gu. Descubra para onde o voo dele de hoje está indo. Certo. E traga-o de volta para mim imediatamente. Além disso, investigue quem emitiu a minha certidão de divórcio com ele. Não houve acordo de divórcio. Não houve processo no tribunal. Como conseguimos nos divorciar? Sua voz carregava um pânico e uma irritação que nem ela mesma havia percebido. O assistente do outro lado da linha tremia. Desde que entrou na empresa, ele sempre esteve ao lado de Su Qingdan. Quando ele já a tinha visto demonstrar emoções tão fortes? O divórcio, será que foi por causa daquele Sr. Gu, que quase não tinha presença? O assistente balançou a cabeça, achando tudo aquilo inacreditável. Mas ele não demonstrou. Apenas respondeu com um sim e foi trabalhar. Su Qingdan, com as mãos na cintura, andava de um lado para o outro em seu enorme escritório. Mas a inquietação em seu peito só aumentava. Finalmente, ela pegou o celular e enviou uma mensagem para ele, que já a tinha bloqueado. A mensagem dizia: que história é essa de certidão de divórcio? Você é um adulto. Por que está fazendo esse tipo de brincadeira de mau gosto? Me responda quando pousar. Nianchen e eu estamos muito preocupados com você. Depois de uma longa pausa, as pontas de seus dedos tocaram a tela e ela digitou novamente. Qual é o problema? Nós podemos sentar e conversar. Não há necessidade de fazer algo assim. Você já é um pai, não uma criança. Todas as mensagens foram como pedras atiradas ao mar. Su Qingdan desabou na cadeira de presidente, massageando a testa, exausta. Ao seu lado, que brincava em silêncio com seus blocos, Gu Nianchen levantou o rostinho e perguntou com uma expressão inocente: Mamãe, esse presente do papai significa que ele quer se divorciar de você? Ao ouvir isso, ela sentiu como se o ar ficasse preso em seu peito, sem conseguir sair. As palavras de um amigo ecoaram em seus ouvidos. Depois de um longo tempo, ela finalmente murmurou: Gu Yanxi, você também desistiu de mim de vez? O tempo de espera é sempre particularmente longo para Su Qingdan, que já tinha perdido a conta de quantas vezes olhou para o relógio, e de quantas mensagens enviou sem receber nenhuma resposta. Um sentimento de injustiça tomou conta de seu coração. Éramos tão perfeitos um para o outro, e nos demos tão bem por 5 anos. Como ele pôde de repente se divorciar de mim? Ir embora sem dizer uma palavra? Nesse exato momento, o telefone tocou. Ela atendeu sem hesitar, sem nem olhar o identificador de chamadas. Gu Yanxi. Ah, então você se lembrou de me ligar? Eu te mandei tantas mensagens.
Por que você não me respondeu? A pessoa do outro lado ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Senhora Su, sou eu. Su Kingdom olhou para a tela do celular, sentindo a pouca força que tinha acabado de recuperar se esvair novamente. Ela massageou a testa e disse com a voz baixa: desculpe. Fui muito precipitada. Já tem alguma notícia do Sr. Gu? A assistente engoliu em seco. É que, Senhora Su, nós descobrimos que o Sr. Gu comprou uma passagem para um voo internacional hoje. Mas as informações da conexão após o desembarque. A voz da assistente foi ficando cada vez mais baixa. O rosto de Su Kingdom se fechou. Depois de um longo tempo, ela perguntou com a voz rouca: e a certidão de divórcio? Como fica? Descobriram alguma coisa? A assistente do outro lado da linha confirmou. O acordo de divórcio foi assinado pela senhora pessoalmente. O departamento de perícia e o setor jurídico já verificaram a assinatura e o conteúdo. Não há nenhum problema. A raiva suprimida por tanto tempo finalmente explodiu. A voz de Su Kingdom soou gélida. Como assim não há nenhum problema? No acordo de divórcio, o Sr. Gu não ficou com nenhum dos seus bens. Ele praticamente saiu sem nada. Os bens que vocês tinham em comum, os ativos e ações que pertenciam ao Sr. Gu, foram todos transferidos para o jovem Nianshin. Ele disse que a pensão que ele deve pagar ao jovem Nianshin. Ele não quis os seus bens. E também não quis a guarda do jovem Nianshin. Do outro lado da linha, a assistente suava frio. Ela levantou a mão para enxugar a testa. Afinal, já seguia Su King Van há anos, já tinha visto de tudo e conhecia muitos segredos de famílias ricas. Mas nunca tinha visto um divórcio tão limpo e rápido. Geralmente, as pessoas se divorciando tentam arrancar até a pele uma da outra. Mas o Sr. Gu, ele simplesmente foi embora sem dizer uma palavra. Ela não sabia se era porque ele realmente não se importava, ou se era um total incompetente. Enquanto a assistente refletia, Su King Van desligou o telefone. Ela agarrou o aparelho, incapaz de reagir por um longo tempo. Ela não conseguia entender. Para ela, o casamento deles estava perfeitamente bem. Por que desmoronou de repente? Após um longo silêncio, ela soltou um suspiro pesado. Sem saber se perguntava a si mesma ou ao vento: Guianci, do que você estava tão insatisfeito? Nesse momento, a porta do escritório se abriu uma fresta. Gu Nianshin colocou a cabeça para dentro e entrou com suas perninhas curtas. Ele abraçou a perna de Su King Van, e seus olhinhos, levantados para ela, estavam cheios de esperança. Mamãe, eu perguntei para o Jian. O tio e o papai nos deram os papéis do divórcio. Isso quer dizer que eu posso ter um papai novo. Mamãe, casa logo com o tio Jian. Eu quero que o tio Jian seja meu novo papai. Antes, ao ouvir essas palavras, Su Kingdom apenas pensava que era a inocência de uma criança. Mas agora, soava especialmente doloroso. Será que Gu Yanci queria mesmo se divorciar dele por causa do que o filho dizia? Pensando nisso, ele não pôde deixar de franzir a testa e repreendê-lo. Você só tem 3 anos. O que você sabe? Nunca mais repita essas palavras. Você só tem um pai. Não existe papai novo. Gu Nianshin ficou assustado com o grito dele, fez bico e começou a chorar. Eu quero um papai novo. Eu quero que o tio seja meu novo papai. Eu não quero mais o papai antigo. Ele parece uma babá o dia todo. Ele não é legal. Su Kingdom explodiu de raiva. Ei! Quem te ensinou a dizer essas coisas? Ela já devia ter imaginado. Gu Nianshin tem apenas 3 anos. Se ninguém ficasse sussurrando essas coisas no ouvido dele, como ele saberia sobre o divórcio? E como ele poderia dizer que o pai era uma babá-homem? Como se não aguentasse mais, Gu Nianshin saiu correndo pela porta. Eu odeio a mamãe. Se a mamãe não me der um papai novo, eu não volto mais. Su Kingdom estava com a cabeça a mil. Ela queria segurá-lo, mas o telefone tocou de novo. Era Jian Jindran. Após hesitar por 2 segundos, entre segurar Gu Nianshin e atender o telefone, Su Kingdom escolheu o segundo. Assim que ela atendeu, a voz de Jian Jindran soou imediatamente. Kingdom, ouvi Nianshin dizer que você e Gu Yanci se divorciaram. O que está acontecendo? Não me diga que é só uma criança que não sabe o que diz. Falando besteira, certo? Su Kingdom suspirou.
Houve um mal-entendido. Eu não vou me divorciar de Gu Yanxi. Mais alguma coisa? Jian Jingran ficou em silêncio por um momento, sua voz soando desapontada. Hoje nós dois íamos levar o Nianshin ao parque de diversões para ver os fogos de artifício. Vi que nem você nem seu filho deram notícias, então resolvi ligar para saber. Desculpe, eu esqueci. Deixamos para a próxima, ok? Quando Su Qingdan desligou o telefone, Gu Nianshin já tinha sumido. Ela não se importou muito. Com tantos empregados na mansão, como não conseguiriam tomar conta de uma criança de 3 anos? Mas foi exatamente assim que Gu Nianshin desapareceu, debaixo do nariz de tanta gente. Ninguém viu como ele saiu da mansão. Até mesmo as câmeras de segurança do lado de fora só registraram a imagem dele saindo sozinho. Su Qingdan e sua equipe praticamente viraram toda a cidade de Jing de cabeça para baixo, mas não havia nenhum sinal de Gu Nianshin. Ela ligava para o meu número repetidamente, mas do outro lado da linha, só ouvia a mesma frase. O número para o qual você ligou está desligado. Por favor, tente novamente mais tarde. Sem outra escolha, ela pediu para sua assistente conseguir o telefone do meu irmão. Alô? Sou eu, Su Qingdan. Gu Yanxi entrou em contato com você? Se tiver notícias dele, espero que o avise imediatamente. Porque ele quer se divorciar de mim, o Yanshin desapareceu. Se ele ainda tem um pingo de consciência como pai, espero que ele volte imediatamente. Mas antes que ela pudesse terminar de falar, meu irmão a interrompeu, impaciente e em voz alta. Pera. Se o garoto sumiu, chame a polícia. De que adianta procurar o Gu Yanxi? Ele tem telepatia com o menino. Por acaso? Acha que ele vai voltar e encontrar o alvo na hora? Me teleportar direto para perto daquele moleque ingrato? E você ainda vem me dizer que a criança desapareceu por causa do divórcio de vocês? Ele só quis o divórcio porque vocês o forçaram. E foi a melhor coisa que ele fez. Nem você nem aquele moleque ingrato prestam. A ligação caiu com um baque, mas logo em seguida, tocou de novo. Era Jian Jingran. Su Qingdan atendeu, alô, mas só conseguiu ouvir claramente, Su Qingdan, socorro. Estão tentando sequestrar o Nieshen. Soltem o Nieshen. Não tenha medo. Cuidado. A ligação foi cortada de repente. Su Qingdan imediatamente ordenou que rastreassem o sinal do celular de Jian Jingran. Quando chegaram, Jian Jingran e Gu Nianshin já estavam desmaiados no pé de um barranco na beira da estrada. Jian Jingran tinha vários arranhões pelo corpo. Ele estava em um estado deplorável, mas Gu Nianshin estava firmemente protegido em seus braços. Fora um pouco de poeira no rosto, ele não tinha nenhum outro ferimento. Todos os presentes que viram a cena ficaram comovidos. As mãos de Su Qingdan, ao lado do corpo, se fecharam com força. Ele colocou os dois na ambulância primeiro. Observando as luzes vermelhas e azuis piscando, se distanciarem, ele finalmente disse ao assistente ao seu lado, vai investigar. O que Jian Jingran tem feito ultimamente? Com quem ele esteve em contato? Não deixe passar nenhuma pista, por menor que seja. O assistente ficou surpreso por um momento, mas logo entendeu. Ele acompanhou o presidente Su pela cidade inteira, procurando, mas não encontrou nenhum vestígio do jovem mestre Ninshin. Como o Sr. Jian Jingran conseguiu encontrá-lo? Na mansão, com tantos empregados, como o jovem mestre Ninshin, uma criança de 3 anos, poderia ter saído sem que ninguém percebesse? Se foi mesmo um sequestro, por que os sequestradores não pediram reis? Gate e ainda o abandonaram na beira da estrada? Su Qingdao, com tantos anos de experiência no mundo dos negócios, como ele poderia não suspeitar de falhas tão óbvias? Logo, Su Qingdao obteve as provas de que Jian Jingran planejou o sequestro. Olhando para os documentos em suas mãos, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Retire o caso da polícia. Não divulguem isso. Destruam as provas. Não quero que mais ninguém saiba. Para o público, digam apenas que Jian Jingran salvou Nianshin. O assistente não conseguia acreditar. O presidente Su ia cobertar o mandante do sequestro do seu próprio filho? Mas antes que pudesse entender, a silhueta de Su Qingdan já havia desaparecido no final do corredor do hospital. Su Qingdan abriu a porta do quarto e viu Jian Jingran encostado na cama, pálido.
Sua testa se franziu inconscientemente, e seu olhar se tornou mais inquisidor. Jian Jingran tossiu fracamente 2 vezes. O Ninshin. Como ele está? Ele está bem, não está? Ele é tão pequeno. Isso com certeza o traumatizou muito. É tudo culpa daquela Gu Yanxi. Ela simplesmente foi embora. Nem se importou com o filho. Como pode existir alguém tão irresponsável no mundo? Eu preciso ir ver o Nianshin. Dizendo isso, ele fez menção de se levantar da cama. Mas ao passar por Su Qingdan, ela o segurou com força. A voz de Su Qingdan estava rouca e contida. Se ele é ou não um bom pai, não cabe a mais ninguém julgar. Jian Jingran olhou para o perfil frio e duro de Su Qingdan, e por um instante, ficou pasmo. Naquele rosto que sempre fora tão gentil com ele, agora não havia um traço de sorriso, uma frieza de gelar o coração. Ele não pôde evitar de cerrar os punhos. Qingdan, pelo nosso relacionamento de tantos anos, como eu poderia ser outra pessoa? Fui eu que me precipitei. Já era uma promessa, mas esse sequestro foi horrível demais. Até eu, que sou adulto, fiquei traumatizado. Eu também vi o Yanshin crescer. Eu realmente não consigo não me preocupar com ele. Su Qingdan. A mão de Su Qingdan, caída ao lado do corpo, se apertou levemente. Seu olhar para Jian Jingran estava repleto de uma frieza cortante. Já que achou tão horrível e assustador, por que contratou alguém para sequestrar o Nianshin? Para encenar todo esse teatro? O rosto pálido de Jian Jingran congelou no mesmo instante. Ele piscou com um ar inocente. Qingdan, do que você está falando? Su Qingdan não explicou. Apenas lançou-lhe um olhar complexo e cheio de decepção. Eu já destruí as provas por você. De agora em diante, não apareça mais na frente do Nianshin. Eu vou te mandar para o exterior e cuidar de tudo para sua vida futura. Não volte mais. Dito isso, ela se virou para sair, mas foi impedida por Jian Jingran. Ele correu e a abraçou pela cintura. Qingdan, não me mande embora. Se eu fiz algo de errado, eu posso mudar. Nós estamos juntos há tantos anos. Su Qingdan permaneceu impassível, segurando o pulso dele com firmeza, tentando afastá-lo. Jian Jingran entrou em pânico. Qingdan, afinal, por que isso? Eu admito que fui um pouco precipitado dessa vez. Eu só quero me casar com a pessoa que eu amo. O que há de errado nisso? Eu não me importo que o Nianshin seja filho de outra pessoa. Eu com certeza vou cuidar bem dele no futuro. Mas Su Qingdan o empurrou, seus olhos frios cheios de confusão e incredulidade. A pessoa que você ama, não deveria ser a minha falecida irmã? A pessoa que eu sempre amei foi você. Durante todos esses anos, foi você que me acompanhou, cuidou de mim, me protegeu. Você se lembra do meu aniversário melhor do que eu e está sempre disponível quando eu chamo. Você me trata melhor do que tratava seu próprio marido. Você não me ama? De repente, foi como se uma corda desconhecida em sua mente se rompesse. Su Qingdan soltou a mão de Jian Jingran e deu um passo para trás. Eu cuidei de você, apenas para cumprir o último desejo da minha irmã. Eu não tenho sentimentos românticos por você, e muito menos vou me casar com você. O avião particular para o exterior estará pronto hoje. Vá embora o mais rápido possível. Dito isso, Su Qingdan saiu do quarto do hospital sem olhar para trás. E eu, longe, na Finlândia, não sabia de nada disso. Eu consegui meu visto de residência na Finlândia, e me inscrevi em uma universidade local. Decidi realizar meu sonho inacabado e me esforçar para ser um tradutor diplomático. Antes das aulas começarem, usei as economias que juntei durante esses anos para comprar uma casa pequena. Ouvi dizer que aqui, durante o inverno, dá para ver a aurora boreal. Eu estava ansioso para morar sozinho. Isso me permitiria controlar melhor o meu tempo. Aprendi finlandês por conta própria. E também escolhi alemão, japonês e espanhol como matérias eletivas. No segundo ano da faculdade, consegui uma vaga no programa de formação especial para estudantes estrangeiros. Com a vida corrida de estudos e trabalho, eu raramente pensava no passado ou em Su Qingdan. Meu casamento com ela parecia ter se tornado uma memória distante. Aqui, eu era apenas eu. Uma pessoa completamente independente. No meu 5º ano na Finlândia, consegui entrar para a embaixada na Finlândia e me tornei um tradutor diplomático. O que eu não sabia
Era que, durante esses 6 anos, Su Qingdan nunca parou de me procurar. Escritório da presidência do Grupo Su. O assistente, com o rosto radiante, Presidenta Su. Temos notícias do Sr. Gu. Ele está na embaixada da Finlândia. Su Qingdan se levantou de um salto, com um raro traço de alegria no rosto. O assistente ficou boquiaberto. Fazia 6 anos que ele não via a Presidenta Su sorrir. Desde que o Sr. Gu se divorciou dela, nem mesmo quando ela fechou um negócio de centenas de bilhões ela mostrou um sorriso como esse. Su Qingdan se levantou para sair, mas assim que chegou na porta, ela se virou. Eu preciso de um relatório detalhado sobre ele agora. Vá imediatamente. Uma onda de alegria tomou conta do peito de Su Qingdan. Ela não conseguiu conter o sorriso que se formava em seus lábios. Seu olhar se voltou para um porta-retrato de uma família de 3 na sua mesa. Ela acariciou com ternura o meu rosto na foto. Eu com certeza vou esclarecer o mal-entendido entre nós e fazer você voltar para mim. Eu nunca tomei a iniciativa de saber sobre a vida atual de Su Qingdan e Gu Nianxin. Na minha opinião, eles já devem ter conseguido o que queriam. Encontrado um marido e um pai que os agradasse. Eu passava os dias ocupado, participando de reuniões com vários países e traduzindo documentos. A vida era agitada, mas gratificante. Até que um dia, meu chefe apareceu com a proposta de um projeto de energia renovável, em chinês. Yanxi, no nosso departamento, você é o mais competente. Esta proposta é de grande importância para a Agência de Promoção de Negócios da Finlândia. Espero que você consiga terminar a tradução o mais rápido possível. Eu olhei para o volumoso documento do projeto e sorri, sincero e confiante. Pode deixar, chefe. Garanto que vou cumprir a missão. Mas, quando abri a proposta, descobri que era do Grupo Su. A imagem familiar de Su Qingdan surgiu novamente em minha mente. Eu balancei a cabeça e respirei fundo, tentando me acalmar. O Grupo Su tem projetos no mundo todo. É normal que queiram começar algo novo na Finlândia. Deve ser só uma coincidência, pensei. Depois de virar algumas noites trabalhando, levei a proposta traduzida e bati na porta do escritório do meu chefe. Ele folheou algumas páginas e concordou com a cabeça várias vezes. Você realmente faz jus aos elogios que recebeu dos antigos diretores na última inspeção. Sua capacidade de trabalho é fora do comum. Depois de 2 anos, já conheço o temperamento dele. Assim que ele começa a elogiar alguém, pode saber que vem chumbo grosso. Mas quem é que não gosta de ouvir um elogio, né? A maioria dos colegas do consulado foi elogiada por ele até cair na armadilha. Chefe, pare de fazer suspense. Que tarefa o senhor tem para mim? É só me dizer. E me elogie mais um pouco, que meu ego já vai explodir. O Grupo Sul da China virá à Finlândia para uma inspeção. O lado finlandês também está dando muita importância a isso. Já te inscrevi para o trabalho de tradução diplomática desta vez. A gente não pode viver só de trabalho. Tem que cuidar da vida pessoal também. Lembro que você ainda está solteiro, né? Ouvi dizer que o representante do Grupo Sul é jovem e promissor. Aproveite esta oportunidade para vocês se conhecerem melhor. Senti um calafrio. Grupo Sul, não pode ser o Su Qingdan, pode? Não pode ser tanta coincidência, né? Quando o representante do Grupo Sul chegou à Finlândia, o chefe me levou junto para recebê-lo no aeroporto. Yanxi, o lado finlandês, preparou um jantar para o representante do Grupo Sul. A ocasião não será muito formal. Então, pode relaxar na hora de traduzir, ok? Não precisa ficar muito tenso. Daqui a pouco eu te apresento ao representante do Grupo Sul. Mal ele terminou de falar, vi o chefe acenando para alguém atrás de mim. Senhor Su, por aqui. Quando o chefe me puxou pela mão e me levou até a frente de Su Qingdan, eu ainda estava paralisado, sem conseguir processar nada. 6 anos se passaram. Mas o tempo parece não ter deixado marcas nele. Ele continuava o mesmo de antes, calado e de poucas palavras. Até que o chefe me empurrou para frente, com um sorriso enorme, me apresentou. Senhor Su, deixe-me apresentar. Este é o camarada Gu Yanxi, do Departamento de Tradução do Ministério das Relações Exteriores da nossa embaixada na Finlândia. Ele será o tradutor acompanhante durante a sua visita. Não se deixe enganar pela aparência jovem e bonita do nosso Yanxi. Ele é fluente em 5 idiomas. Diante de mim, Su Qingdan me encarava fixamente, com os olhos cheios de um olhar investigativo, e com um toque de emoção indescritível.
Eu sorri e estendi a mão, com uma atitude educada, porém distante. Senhor Su, prazer em conhecê-lo. Ele me encarou por alguns segundos, com uma emoção estranha nos olhos, e só depois de um longo tempo apertou minha mão. Encontrar Su Qingdan já foi totalmente inesperado, eu só queria resolver aquilo o mais rápido possível. Tentei soltar minha mão, mas ele a segurou com força, sem soltar. Depois de tentar 2 vezes, não pude deixar de franzir a testa. Meu tom de voz também ficou mais sério. Senhor Su, o que o senhor quer dizer com isso? O chefe ao lado olhou para ele, depois para mim. Ele pareceu notar que o clima estava estranho e tratou de amenizar a situação. A beleza e o carisma único do tradutor Gu sempre impressionam as pessoas. Parece que o senhor Su não é exceção. Hehe. O olhar de Su Qingdan escureceu. Ele soltou minha mão e, raramente, forçou um sorriso no canto da boca. De fato, ele não disse mais nada e, como eu queria, soltou minha mão. O jantar começou logo em seguida. Não dei muita importância para aquilo. Mesmo que seja só um encontro breve, e daí? Ele não teria vindo até aqui de propósito por minha causa. Com esse pensamento, me acalmei e sentei ao lado de Su Qingdan, e comecei a traduzir cada frase com tranquilidade. A mulher cruzou as longas pernas, com uma postura elegante e nobre. Enquanto ouvia, ela levemente. Ao ouvi-la, hesitei por um momento. Durante os 5 anos do meu casamento desgastante com Su Qingdan, ela nunca pareceu me ouvir com tanta atenção. Senti uma pontada de amargura no peito. Não por ela, mas por mim. Pelos anos em que fui apenas uma casca, o genro da família Su, com a alma aprisionada e sem liberdade. Ainda bem que finalmente me livrei disso. A voz de Su Qingdan continuou. Quero saber sobre as leis trabalhistas e fiscais da Finlândia. A voz dela era baixa e lenta. Depois de cada frase, ela me olhava em silêncio, com um olhar calmo e focado. Inconscientemente, desviei o olhar. Mantive a postura profissional para fazer o meu trabalho. As negociações deste jantar correram bem. Na despedida, no meio da nevasca da Finlândia, apertei meu cachecol. Coloquei minhas luvas de couro e apertei brevemente a mão de Su Qingdan. Diretor Kui, foi um prazer fechar negócio. Depois de dizer isso, me virei para ir embora. No instante em que abri a porta do carro, a mulher atrás de mim de repente chamou meu nome. Eu parei, mas não me virei. Esperei em silêncio pelo que ela diria a seguir. O vento soprava tão forte que a ponta dos meus dedos estava ficando dormente. A voz dela finalmente soou de novo. Você, não tem nada que queira me dizer. Não sei se foi impressão minha, mas em sua voz rouca havia um traço inexplicável de mágoa. Meu coração estremeceu, mas achei que era só a longa noite polar da Finlândia. Diretora Su, eu já traduzi tudo o que era necessário no jantar. Quanto ao resto, não tenho nada a dizer. Mas Su Qingdan parecia não querer me deixar ir assim. Em seu tom, geralmente frio e contido, havia um toque de ansiedade. Guianxi, você se divorciou de mim sem dizer uma palavra. Mesmo que não se importasse comigo, você também não pensou nos sentimentos do Nian Shen. Já se passaram 6 anos. Nian Shen já tem 9 anos. Você não sente nem um pingo de saudade dele? Virei-me e sorri, com uma expressão impassível. Por que eu sentiria falta de uma criança que ignora os sacrifícios do próprio pai? E outra, ele deve estar bem feliz com o novo pai dele agora, não é? A neve caía sobre os ombros de Su Qingdan. O olhar que a mulher me lançou tinha um traço de confusão. Em seguida, ela suspirou, como se cedesse, e se aproximou de mim pisando na neve. Raramente, seu tom de voz se suavizou. Nian Shen não ignorou seus sacrifícios. Ele só era muito novo, e ainda não sabia como amar alguém. E ele não vai ter um tal de novo pai. O pai dele sempre será você. Olhei para o rosto de Su Qingdan e não pude deixar de achar graça. Saber amar alguém não tem nada a ver com a idade. Su Qingdan e Gu Nianchen conseguiam se lembrar do aniversário de Jian Jingran. Conseguiam se esforçar para esculpir a mão, um amuleto da sorte para ele. Como essa dupla de mãe e filho não saberia amar? Eles só não sabiam me amar. Encostei-me tranquilamente no carro, observando-a, e não pude deixar de pensar. Se eu ainda fosse o marido dela, será que ela estaria aqui na minha frente, como hoje, conversando comigo com tanta calma?
Balancei a cabeça e dei um sorriso autodepreciativo. Su Qingdan franziu a testa, confusa. Do que você está rindo? Não me importei com o olhar dela. Quando você ouve algo engraçado, você não ri, Su Qingdan. Não importa se estamos divorciados ou não. Model, pelo visto, nosso relacionamento não é de beber juntos. O que você sabe sobre mim? É quase nada. E eu não tenho o menor interesse em relembrar o nosso passado. Dito isso, ignorei sua expressão hesitante. Entrei no carro e pisei fundo no acelerador. Saí cantando o pneu. Ao chegar em casa, depois de me arrumar, me joguei na cama. Uma exaustão profunda tomou conta de mim e eu adormeci rapidamente. No meio da noite, o cão de caça do vizinho começou a latir feito louco e me acordou. Respirei fundo algumas vezes para despertar. Vesti uma roupa e fui até a janela ver o que estava acontecendo. E lá estava Su Qingdan, ainda com aquele vestido longo e preto, parada bem na frente da minha porta. Eu não sei como ela encontrou meu endereço. Na Finlândia, durante a noite polar, a temperatura média é de 20 a 30 graus negativos. E com aquela roupa que ela estava usando, se ela ficasse lá fora a noite toda, imagino que pela manhã eu encontraria uma estátua de gelo em forma de gente. Apesar de não saber o que ela queria, acabei abrindo a porta para minha ex-esposa, e a convidei para entrar. Afinal, eu não queria que ela morresse na minha porta. Perto da lareira quentinha, por educação, ofereci a Su Qingdan uma xícara de café. Ela estava com tanto frio que não conseguia parar de tremer. Ela segurou a xícara quente com as duas mãos, depois de um bom tempo, soltou um suspiro e sorriu para mim. Obrigada. Meu olhar vacilou por um instante. Ela raramente sorria para mim. Na maioria das vezes, era fria e inexpressiva. Su Qingdan, o que você quer, afinal? Su Qingdan baixou os olhos, e o gelo que se formou em seus cílios começou a derreter lentamente. Não sei se era por causa do frio, mas sua voz saiu um pouco trêmula. Eu quero saber, por que nós nos divorciamos? Eu franzi a testa. Encarei o rosto dela, e ela me olhou de volta com naturalidade. Seus olhos mostravam uma confusão e incompreensão genuínas. Mas, para mim, era um turbilhão de emoções. Então, tudo o que vivemos naqueles 5 anos foi mesmo completamente ignorado. Soltei um suspiro. De repente, me arrependi de tê-la deixado entrar. Eu devia ter apagado as luzes, ido dormir e a deixado congelar lá fora. A mulher hesitou por um longo tempo antes de pronunciar duas palavras estranhas para mim. Yancy. Que ridículo. A primeira vez que ela disse meu nome com seriedade foi 6 anos depois do divórcio. Olhei para Su Qingdan, com um olhar que não pude evitar que fosse sarcástico. Su Qingdan, você já parou para pensar que talvez o motivo de você não saber por que nos divorciamos seja exatamente o motivo pelo qual nos divorciamos? Su Qingdan enrijeceu por um instante, e uma rara expressão de confusão apareceu em seus olhos. Ela sempre foi assim. Berço de ouro, uma carreira de sucesso, uma mente brilhante. Isso a fazia lidar com tudo com uma facilidade incrível e, ao mesmo tempo, ser indiferente a tudo ao seu redor. Ela não se importava, como se não importasse o rumo que as coisas tomassem. No final, nada sairia dos trilhos que ela mesma havia definido. Talvez eu tenha sido uma das poucas exceções. E, de alguma forma, meus olhos começaram a arder inexplicavelmente. Mas eu rapidamente me recompus e engoli aquele sentimento amargo. Su Qingdan, antes do divórcio, eu te disse muitas vezes. Já que você e Nian Shen gostam tanto do Jian Jingran, então eu concordo com o divórcio. E, ao mesmo tempo, eu abriria mão da guarda do Nian Shen e sairia sem nada. Todos os nossos bens em comum seriam passados para o nome do Nian Shen. Considere isso como a pensão que eu, o pai que ninguém gosta, deixaria para ele. Eu te disse tudo isso, palavra por palavra. Dizendo isso, eu olhei para Su Qingdan. Você se lembra? A mão de Su Qingdan, que segurava o copo, apertou-se por instinto, e ele franziu a testa. Era como se ele estivesse se esforçando para se lembrar de algo, mas o olhar vago em seus olhos o entregou. Ele não conseguia se lembrar de nada. É claro que eu já sabia qual seria o resultado. Porque ele nunca prestou atenção em uma única palavra que eu disse quando era seu marido. Naquela época, para ele, eu era apenas um parceiro de fachada, Su Qingdan.
Van abaixou a cabeça, com o tom de voz cheio de uma melancolia resignada. Desculpe, eu realmente não me lembro de você ter dito isso. Talvez eu estivesse ocupado na época, mas essa foi a razão para você se divorciar de mim? Eu realmente não posso aceitar um motivo como esse. E quanto a quando você voltava para casa toda noite, com aquele cheiro de perfume na roupa? E esse motivo? É motivo suficiente para eu me divorciar de você? A expressão de Su Qingdan travou. Ele parecia finalmente ter captado a contradição em minhas palavras, mas ao mesmo tempo, parecia achar inacreditável. Balançando a cabeça, incrédulo. Jian Jingran, você se divorciou de mim por causa dele? O tom de Su Qingdan se tornou mais intenso, como se o divórcio por causa de Jian Jingran fosse ainda mais absurdo do que o divórcio por ele nunca me dar atenção. Enquanto isso, eu apenas bebia meu café e concordei com a cabeça, indiferente. É que você chegava em casa todos os dias com o cheiro de Jian Jingran. O Nian Shen vivia falando que queria o tio Jian como seu novo pai. Por acaso eu deveria continuar lá, aguentando tudo sem um pingo de vergonha? Aquele posto de genro da família Su que eu nunca fiz questão de ter. O rosto de Su Qingdan ficou pálido por um instante, uma reação rara vinda dele. Então, você está suspeitando que eu te traí? Eu levantei um dedo e balancei na frente dele. Não é suspeita. Quando você levava Jian Jingran para todos os tipos de eventos, e sem o menor pudor, deixava que os outros o apresentassem. Quando seus amigos zombavam de mim e diziam com um sorriso malicioso que você e Jian Jingran combinavam mais. Quando, para ir ficar com o Jian Jingran mais cedo, você foi capaz de assinar os papéis do divórcio sem nem olhar. Naquele momento, se você me traiu ou não já não tinha mais importância. Eu me divorciei de você. Foi só porque eu não queria morrer preso na gaiola que é ser o genro da família Su Qingdan. Sendo aquele fantoche que só tem um título, mas nada de verdade. O divórcio foi só porque eu não queria ficar preso e morrer na gaiola de genro da família Su Qingdan. Eu mesmo não queria ser aquele fantoche com um título vazio. Os cílios de Su Qingdan tremeram, e ele não disse nada por um bom tempo. Talvez ele não soubesse que eu diria isso, ou talvez ele simplesmente não se importasse com o que eu realmente sentia. Ele só queria encontrar uma chance para reavaliar o seu fracasso. Mas, na minha opinião, isso é totalmente desnecessário. Porque ele gosta de Jian Jingran. Ele se lembra do aniversário dele, prepara presentes e surpresas com cuidado, e quanto aos gostos dele, ele os conhece como a palma da mão. Ele ama Jian Jingran. Portanto, este meu fracasso não vai se repetir em sua futura vida de casado. Olhei para o relógio. Eram 4:30 da manhã. O sono finalmente bateu e eu pedi para ele ir embora. Senhor Su, o que você queria saber? Você já deve ter entendido tudo, não é? Por favor, vá embora logo. Eu preciso descansar. Antes que eu pudesse terminar de falar, ouvi uma voz extremamente clara e séria. Fiquei tão pasma que nem consegui terminar a frase que estava entalada na minha garganta. Su Qingdan me encarava fixamente. Me desculpe. Eu não sabia que esses detalhes que eu não percebi te fizeram sofrer tanto. A culpa foi minha. Eu te peço desculpas. Eu não pude deixar de achar um pouco engraçado fazer o todo-poderoso Su Qingdan se desculpar. Acho que sou a única no mundo, né? De repente, a voz de Su Qingdan interrompeu meus pensamentos. Mas tem uma coisa que eu não concordo. Eu não te traí. Eu não gosto da Jian Jingran. Eu cuido dela. E faço tudo o que ela pede para cumprir o último desejo da minha irmã. O motivo de eu não corrigir os outros quando o chamavam de cunhado era porque eu sentia que, se minha irmã ainda estivesse viva, ele seria, de fato, meu cunhado por direito. Não importa mais. Minha atitude indiferente pareceu feri-lo, e um traço de dor passou por seus olhos. Isso é muito importante. Nesses 6 anos que você esteve fora, eu e o Nian Shen sentimos muito a sua falta. Eu quero acabar com essa mágoa no seu coração, e fazer você voltar para nossa família. Por um instante, eu realmente achei que Su Qingdan estava de brincadeira. Esperei 10 anos por essa liberdade e agora ele quer que eu volte para a família? Uma risada trêmula escapou do meu peito. Eu não consegui me segurar e comecei a gargalhar. O rosto de Su Qingdan, no entanto, mostrava uma expressão de choque. Parecia que ele realmente não entendia do que eu estava rindo.
Limpei as lágrimas que escorriam pelo canto dos meus olhos. Respirei fundo várias vezes para tentar me acalmar. Su Kingdom, você está de brincadeira? Eu mal consegui me divorciar de você. Agora que finalmente tenho minha própria carreira, como eu poderia voltar para a família? Aliás, voltar para quê? Para virar sua empregadinha, correndo de um lado para o outro por você. Ir até a sua empresa todos os dias. Para te levar aquele ridículo mingau de frutos do mar? Você se sente culpado pela sua irmã e quer cumprir o último desejo dela cuidando bem do Jian Jingran. Não precisa me meter nisso, né? Afinal, eu não devo nada à sua irmã, não devo nada ao Jian Jingran, com certeza, não devo nada a você. Su Qingdan tentou dizer mais alguma coisa, mas eu já tinha ido até a porta e aberto com força. O vento gelado e a neve entraram com tudo. Fora. Não me faça repetir, Su Qingdan. Ele finalmente foi embora. Mas, apesar de exausta, eu não consegui dormir de jeito nenhum. Fiquei acordada até de manhã e me arrastei para o trabalho no departamento de tradução do Ministério das Relações Exteriores. Mas assim que cheguei no escritório, recebi uma notícia bombástica. O chefe estava na minha frente, falando em um tom sério e paternal. Ah, Yancy, embora você não esteja trabalhando aqui há muito tempo, sua atitude é proativa e sua competência é indiscutível. Desta vez, o Grupo Sul, aqui do país, vai iniciar um projeto de construção de energia renovável na Finlândia. Isso será de grande benefício para as relações entre os dois países. Os líderes dos departamentos relevantes da Finlândia querem aproveitar esta oportunidade para virem ao país com o CEO Sul para uma inspeção, e estamos precisando de um intérprete para acompanhá-los. Model. Eu já informei aos meus superiores. Desta vez, você representará nosso Ministério das Relações Exteriores no retorno ao país. Você já está fora há 6 anos, aproveite esta oportunidade para se reunir com sua família. Eu ouvia com um sorriso no rosto, mas minha cabeça já estava a 1000 por hora. Tudo culpa da Su Qingdan. Desde que ela apareceu, tudo ficou complicado. Não tive escolha a não ser forçar um sorriso, me levantar e dizer, pode ficar tranquilo, chefe. Garanto que a missão será cumprida. Naquela mesma tarde, embarquei no jato particular de volta ao país com Su Qingdan e a delegação de inspeção. Não sei quem arranjou os assentos, mas entre mim e Su Qingdan havia apenas um descansa-abraço. Exausto, apertei a ponte do meu nariz e virei a cabeça para não olhar para ela. Apesar de nós dois termos passado a noite em claro, Su Qingdan não parecia nem um pouco cansada. Pouco tempo depois, senti algo sobre mim. Era uma manta macia e grossa. Os movimentos de Su Qingdan foram extremamente cuidadosos. Parecia que ela tinha medo de me acordar. Mas eu não estava dormindo, só não queria olhar para ela. Para mim, ela foi a pessoa que um dia amei de verdade, mas também é a corrente que me aprisiona. A nossa relação acabou no momento em que assinamos o acordo de divórcio. Foi um corte definitivo. Só não esperava que, logo ao descer do avião, eu veria meu filho, com quem só tenho laços de sangue, Gu Nianshin, de mãos dadas com a senhora Su na área de espera. Aos 9 anos, ele tinha crescido bastante. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Assim que me viu, ele gritou, pai. Os líderes da delegação se entreolharam, confusos. Alguém perguntou em voz baixa o que estava acontecendo. Com um sorriso contido e uma expressão neutra, eu respondi. Acho que esse garotinho perdeu o pai dele. Ao meu lado, Su Qingdan tossiu levemente. Ah, então ela entende finlandês. Gu Nianshin ainda tentou vir até mim, mas foi impedido pela mãe de Su. Essa senhora, sempre tão formal e digna, não o deixou continuar chorando. Em vez disso, ela o puxou pela mão e foi embora. A mãe de Su não viria até aqui com boas intenções. Só para nos deixar, pai e filho, nos encontrarmos. Talvez ela queira usar Gu Nianshin para me forçar a fazer algo, quem sabe? Só que agora, eu não tenho mais motivo para continuar obedecendo. Os dias acompanhando a delegação finlandesa na visita à empresa dos Su correram relativamente bem. Afinal, no trabalho, Su Qingdan nunca comete erros. Mas assim que a visita oficial terminou, ela veio até mim. Você não quer ir para casa comigo ver o Nianshin? Ele está com muita saudade de você. Eu balancei a cabeça. Acho que não. Ele nunca gostou de mim, e agora? Depois de eu ter sumido por 6 anos, ele deve me odiar ainda mais. Ele gosta que Jian Jingran seja o pai dele.
Se você quer realizar o último desejo da sua irmã, por que não se casa logo com Jian Jindran? Seria a solução perfeita para todos. Assim o seu futuro marido não vai precisar te ajudar a cuidar dele também. Su Qingdan suspirou, exausta. Nós realmente precisamos conversar. Desse jeito? Eu lancei um olhar frio para ela. Não gosta de ouvir? Nós poderíamos simplesmente não conversar. Dito isso, arrumei minhas coisas e voltei direto para o hotel patrocinado. Quanto à casa da família Su, não havia a menor necessidade de voltar para lá. Quando soube que meu grande amigo também estava no país, meu humor melhorou na hora. Marquei de encontrá-lo imediatamente, no momento em que nos vimos. Vi os olhos dele brilharem. Ele pegou minha mão, me fez dar uma volta para me olhar várias vezes, e no final, me abraçou emocionado. Que bom, irmão! Esse é você de verdade. 6 anos sem nos ver. Quando dois irmãos se reencontram, o assunto nunca acaba. Assim que o papo engrenou, as horas voaram. E bem quando a gente estava no meio da conversa, meu celular tocou de repente. Era um número desconhecido, da China. Eu franzi a testa. Hesitei por um momento, mas acabei atendendo. Do outro lado, ouvi uma voz feminina, meio hesitante. Alô? Com licença, é o pai do Gu Nianxin? Eu sou a professora dele. O Gu Nianxin brigou com outros alunos na escola. Eu tentei ligar para a mãe dele, mas ele me pediu para entrar em contato com o senhor. Meu amigo, irritado por ter a conversa interrompida, pegou o celular da minha mão. Não, você ligou errado, e desligou o telefone. Qual é o problema daquela Su Qingdan? Vocês já se divorciaram. Você até abriu mão da guarda. E faz só alguns dias que você voltou pro país. Ah, fala sério. Só pode estar procurando sarna para se coçar. Mal ele terminou de falar, o telefone tocou de novo. Atendi mais uma vez. A professora do outro lado parecia ansiosa e aflita. Pai do Gu Nianxin. Por favor, venha para a escola o mais rápido possível. Os problemas dos adultos não deveriam afetar o desenvolvimento das crianças. Além disso, o Gu Nianxin abriu um corte na cabeça de um colega. Os pais do outro menino estão aqui, exigindo que o senhor venha levá-lo ao hospital. Não teve jeito. Meu amigo e eu tivemos que ir correndo para a escola. Na sala da diretoria, todos os meninos estavam com a cara suja e amarrotada. Mas os outros estavam acompanhados dos pais. Só o Gu Nianxin estava lá, sozinho, sem ninguém. A mãe do menino machucado abraçava o filho e apontava o dedo na cara do Gu Nianxin, acusando-o aos berros. Como você pode ser tão violento sendo tão novo? Seu pai não te ensinou que não se deve sair batendo nos outros por aí. Antes que a mulher terminasse de falar, os outros meninos ao lado dela começaram a rir e a zombar, fazendo a maior algazarra. Todos gritavam, o Gu Nianxin não tem pai. Na mesma hora, os olhos dele ficaram vermelhos de raiva. Como um pequeno lobo selvagem, ele partiu para cima deles de novo. Dava para ver que a família Su deve ter providenciado aulas de luta para ele. Mas, afinal, o outro garoto tinha um adulto para protegê-lo. Quando ele me viu na porta, seus olhos ficaram ainda mais vermelhos. Eu podia ver as lágrimas se formando, mas ele mordeu o lábio inferior com força. E, teimoso, virou a cabeça e se levantou. Ignorei a teimosia do Gu Nianxin. Entrei na sala, olhei para todos e fiz uma breve apresentação. Eu sou o pai do Gu Nianxin. Em termos biológicos, a mãe dele e eu já nos divorciamos. E eu não tenho a guarda. Qualquer tipo de compensação, vocês podem discutir com a mãe dele, Su Qingdan. Ao ouvir isso, Gu Nianxin, incrédulo, levantou a cabeça para me olhar. Pelo canto do olho, vi ele abaixar a cabeça rapidamente e enxugar o rosto, num gesto tão rápido como se tivesse medo que eu visse. Mas, esse garoto não vivia me apressando para eu me divorciar da mãe dele quando era pequeno? De onde vêm essas lágrimas agora? E só de mencionar a Su Qingdan, alguns pais se entreolharam, e a arrogância deles diminuiu bastante. O nome de Su Van está sempre nas manchetes da seção de finanças. Acho que poucas pessoas realmente não a conhecem. Um probleminha como esse seria fácil de resolver mesmo sem ela aparecer pessoalmente. Mas ela fez questão de jogar isso pra cima de mim. Acha que assim vai despertar meu amor de pai por ele?
Será que ela se esqueceu que o amor precisa ser recíproco? Ei, pai do Gu Nianxin, mesmo que você e a Xiaosu tenham se divorciado, sobre o Gu Nianxin ter batido em alguém, você precisa nos dar uma satisfação, né? Eu assenti com a cabeça e olhei de leve para o Gu Nianxin. Por que você brigou? Gu Nianxin empinou o pescoço, se recusando a falar. Se não quer falar, então espere sua mãe chegar para conversar. Eu tenho mais o que fazer, não tenho tempo para perder com você. Antes que eu terminasse de falar, Gu Nianxin reagiu como um animalzinho enfurecido. Eles disseram que eu não tenho pai. Satisfeito agora? Por que a mamãe não se casa com o tio Jian? Ele nunca me trataria como você. Você não se importa comigo. Eu te odeio. Esperei ele terminar de gritar e levantei uma sobrancelha. Quando sua mãe e eu não éramos divorciados, você já queria que o Jian Jingran fosse seu pai. Gritar comigo até seria compreensível. Agora que sua mãe e eu estamos divorciados, se você quer que alguém seja seu pai, vai lá e procura você mesmo. Os outros pais se olharam, chocados. Ouvi uns cochichos. Uma criança tão pequena e já tentando separar os pais. Não é à toa que o pai não o quer. Aquele Jian Jingran. Acho que já ouvi. Ele sempre acompanha a Xiaosu nos grandes eventos. Eu pensei que ele era o marido da Xiaosu. Quem diria que era o amante? O Gu Nianxin está naquela idade da rebeldia, né? Como ele aguentaria ouvir uma coisa dessas? Ele tentou sair correndo, mas depois de alguns passos, recuou. Su Qingdan chegou com seu assistente e seguranças, andando rápido. O rosto dela era inexpressivo, impondo respeito. Assim que ela entrou, a sala inteira pareceu ficar apertada. Seu olhar intenso passou por todos. O que está acontecendo? Todos se entreolharam, mas ninguém disse nada. Gu Nianxin parecia ter muito medo dela também. Ele ficou de cabeça baixa no canto, sem ousar respirar fundo. Eu olhei para ela de relance. Que bom que você veio. Como guardiã da criança. Esse tipo de coisa é você quem deve resolver. Já estou indo. Meu irmão, que me esperava, ficou furioso quando voltei. Você se preocupa demais com aquele moleque ingrato. Você não tem ideia. Depois que você foi embora anos atrás, ele fez o maior escândalo, querendo que o Jian Jingran fosse o novo pai dele. A Su Qingdan deu um tapa nele, e ele ameaçou fugir de casa. Quase foi sequestrado. Dizem que foi o Jian Jingran que o salvou, sem se importar com o perigo. Pode-se dizer que o sentimento é mútuo entre eles. Fui direto para o bar com meu irmão, e o probleminha na escola logo foi esquecido. Só não esperava que, quando nós dois saímos bêbados do bar, daríamos de cara com a Su Qingdan, a mãe e o filho. Ela segurava a mão de Gu Nianxin. Não sei há quanto tempo esperavam lá fora, mas no instante em que me viram, o olhar dela tremeu. Nianxin, vamos conversar. Su Qingdan é do tipo que não desiste até conseguir o que quer. Eu não queria perder tempo discutindo com ela. Então, pedi para um amigo chamar um motorista particular e entrei no carro com Su Qingdan e nosso filho. Nianxin sentou no banco da frente, enquanto eu e Su Qingdan ficamos no banco de trás. O clima no carro estava extremamente pesado. Eu podia praticamente ouvir o motorista engolindo em seco. O carro finalmente parou em frente a um restaurante. O motorista, muito educado, veio abrir a porta, mas Su Qingdan se adiantou. Ignorei a mão que ela estendeu na minha frente e saí do carro. O restaurante era aquele mesmo que eu havia reservado para o meu aniversário, 6 anos atrás. 6 anos atrás, eu convidei Su Qingdan para comemorar meu aniversário comigo, mas aquela mulher nem se deu ao trabalho de responder. Pior ainda, por causa dele, do Jian Jingran, ela reservou o lugar todo, e eu nem consegui jantar. E agora, 6 anos depois, ela ousa reservar o lugar todo para mim. Pena que, hoje em dia, eu não preciso mais disso. Sentei-me e fui direto ao ponto. O que quer conversar? Pode falar. Mas já vou adiantar 2 coisas, transferir a guarda, nem pensar. Reatar o casamento, também não. Su Qingdan franziu a testa, querendo dizer algo, mas hesitou. Gu Nianxin me encarava com os olhos vermelhos, quase chorando. Mas o eu de agora não é mais o tipo que vira a noite em claro para acalmá-lo só porque ele não para de chorar. Finalmente,
foi Su Qingdan quem quebrou o silêncio. Se você não gosta de mim, por que se casou comigo? Eu sempre achei que a gente combinava. Você era o genro mais qualificado para a família Su. Um traço de dor quase imperceptível passou pelos olhos dela. Mas eu mergulhei naquela memória que me causa arrepios até hoje. Você não achou que, por eu sempre ter sido o primeiro da turma, eu não gostava de estudar, achou? Desde os 16 anos, fui escolhido pela sua família, para ser criado como o genro da família Su. Eu não estava satisfeito com esse arranjo, então me rebelei, comecei a namorar cedo. E logo em seguida, fui enviado para aquela academia, de onde só me deixaram sair quando a data do nosso casamento chegou. É uma memória que eu me recuso a reviver até hoje. Por isso, eu não faço a menor questão de ser seu marido. Nem antes, nem agora. Não é que eu nunca tenha pensado em ter um casamento feliz e ser um bom pai para o meu filho. Mas vocês destruíram essa esperança com as próprias mãos. E me fizeram perceber claramente que a família Su é uma jaula. Uma jaula que, se eu não saísse, me prenderia até a morte. Agora, eu tenho uma nova vida. O melhor que vocês podem fazer é não me perturbar. E quanto a este restaurante? Desde aquela noite, 6 anos atrás, ele já me dava nojo. Depois de dizer isso, não dei chance para a mãe e o filho responderem. Peguei minha bolsa e fui saindo. Assim que cheguei na porta, ouvi uma voz atrás de mim. Eu não sabia que você tinha passado por tudo isso. Mas ainda assim, eu quero te perguntar. Se você já pensou em ter uma vida de casado feliz, isso não prova que você gostou de mim em algum momento. Se for esse o caso, será que nós temos alguma chance de recomeçar? Nem que seja só um pouquinho. Eu não me virei, nem respondi. Só não esperava que, no dia seguinte, na hora do almoço, meu pai, que eu não via há tanto tempo, fosse aparecer. Ele tinha um sorriso no rosto, uma mistura de bajulação e culpa. Onde você esteve todos esses anos? Por que não ligou para casa nenhuma vez? Olhando para os novos cabelos brancos nas têmporas dele, não consigo descrever o que sinto. O homem que um dia foi tão poderoso e me controlava com facilidade, agora baixava a cabeça na minha frente. É como se tudo que me atormentou no passado não fosse mais invencível. Senhor Gu, se tem algo a dizer, pode ir direto ao ponto. Não precisa de tantos rodeios. Ele parece não ter esperado que eu fosse falar com ele desse jeito. O sorriso em seu rosto congelou por um instante, quase se quebrando. O papai veio aqui hoje sem nenhum motivo especial. Só estava pensando que você não volta para casa há tantos anos. Será que não poderia voltar para jantarmos juntos? Ultimamente, a presidenta Su tem cuidado muito bem da nossa família. Dá para ver que ela ainda gosta de você. Quando você se divorciou, nem sequer discutiu o assunto com a família. Agora que você voltou, por que nossas duas famílias não conversam de novo? Afinal, desde os seus 16 anos, o plano sempre foi você se casar com a presidenta Su, não foi? Eu entendi o que ele queria dizer nas entrelinhas. Meu sorriso ficou ainda mais frio. Você está querendo dizer que eu e a Su Qingdan podemos nos casar de novo? Gufu concordou com a cabeça, várias vezes. Seus olhos, astutos e turvos, mais uma vez revelavam seus cálculos. Eu não pude deixar de dar um sorriso sarcástico. O que a família Su te prometeu dessa vez? Parceria, recursos ou algum projeto? Se a família Gu só consegue sobreviver vendendo o próprio filho, então é melhor falir e fechar as portas de uma vez. Minhas palavras foram impiedosas. Gufu não conseguiu mais manter o sorriso no rosto. Ficou fora por uns anos e agora acha que criou asas. É assim que você fala com o seu pai. Se não fosse por algum fofoqueiro que foi contar para Su Qingdan que eu te mandei para aquele instituto, ela não teria retirado de repente o investimento na nossa família. Em uma única noite, o valor de mercado da nossa empresa caiu pela metade. Hoje, não importa o que aconteça, você vai comigo vê-la. Enquanto falava, ele veio para cima para pegar meu braço. Eu me soltei dele na mesma hora, mas concordei em ir com ele. Já estava na hora de me livrar desse pedaço de carne podre que é a família Gu. Uma hora depois, na antiga residência da família Su. Na sala de visitas, vi Su Qingdan e Gu Nianche novamente. Ele estava sentado ao lado dela. Eu os ignorei. E fui direto me sentar em qualquer lugar. Su Qingdan pensou por um momento e começou a falar. Gu Yanxi, não precisa me dizer por que você veio hoje. Para mim, a melhor coisa seria você nem aparecer. O olhar de Su Qingdan escureceu por um instante.
Depois de um bom tempo, ela finalmente soltou um suspiro. Eu não tenho a intenção de te forçar a nada. Eu só... Mas ela não teve a chance de terminar de falar. Quem a interrompeu dessa vez foi Gu Fu. Gu Fu, sorrindo, pegou uma garrafa de um bom vinho e colocou na mesa. Ele cumprimentou Su Qingda e seu filho com um entusiasmo forçado. Venham, venham. Experimentem este vinho da minha coleção particular. O Gu Yanxi, esse garoto, é teimoso desde pequeno, sabe? Eu já dei uma bronca nele. Ele voltou desta vez justamente para viver em paz com a senhora, Presidenta Su. Que tal escolhermos um dia de sorte? Para organizar o casamento para Su Qingdan, ele foi forçado a se ajoelhar. Talvez, aos olhos dele, eu sempre fui apenas um acessório. Um objeto que pode ser usado em troca de benefícios. Em suma, de qualquer forma, nunca uma pessoa independente. Mas quem lhe respondeu não foi Su Qingdan, mas sim os portões da mansão da família Gu, que foram escancarados. Vários guarda-costas empurraram os portões e entraram com tudo. Logo em seguida, entrou um homem vestindo uma jaqueta executiva. Em que século estamos para ainda forçar casamentos arranjados? E ainda por cima roubando gente do meu Ministério das Relações Exteriores. Naquele momento, a atmosfera na casa da família Gu ficou tensa. O pai Gu se apressou para agradar o líder. A que devemos a honra de sua visita, líder? O velho senhor bufou friamente, seu olhar era afiado e gélido. A lei do casamento de 1950 aboliu os casamentos arranjados. Mas hoje você trouxe à força um colega do nosso Ministério das Relações Exteriores até aqui. Isso é um desrespeito a ele, mais ainda, um desafio ao sistema. Você está tentando fazer a história andar para trás? Apenas 2 frases foram suficientes para deixar o pai Gu paralisado, incluindo aquela que sempre me tratou como um empregado. Ele olhou fixamente para o velho senhor. Colega do Ministério das Relações Exteriores? Isto é um jantar de família. Como poderia haver alguém do Ministério das Relações Exteriores aqui? O senhor deve estar brincando. O velho líder o ignorou e apenas me deu um sorriso amável. Yanxi, vem aqui. Vendo que o líder olhava para mim, a confusão nos olhos do pai Gu aumentou ainda mais. Senhor líder, você não deve ter se enganado de pessoa? Este meu filho nem sequer terminou a faculdade. Como ele poderia ser do Ministério das Relações Exteriores? Alguns anos atrás, ele causou problemas com um divórcio e fugiu de casa. Você não pode. Antes que ele terminasse de falar, os guarda-costas ao lado já tinham avançado. Ele foi imobilizado. Sob os olhares chocados de todos, levantei-me, caminhei até o lado do velho senhor e disse, me desculpando. Sinto muito, líder. Tive que incomodá-lo para vir até aqui por causa de um assunto de família. Antes que o pai Gu me levasse, mandei uma mensagem para um colega, que também é diplomata. Este velho senhor é um antigo líder do Ministério das Relações Exteriores, tanto nacional quanto internacional. Eu o encontrei uma vez quando comecei a trabalhar no ministério. O velho senhor acenou com a mão, despreocupado. Você é um excelente membro do Ministério das Relações Exteriores. Tão jovem, fluente em 5 idiomas e com uma grande capacidade de trabalho. Eu antecipei o fim da sua licença para visitar a família. Você não tem objeções, certo? Claro que não. Eu mal podia esperar para voltar ao trabalho. O velho senhor assentiu. Um carro da marca Hongqi, de placa branca, entrou diretamente pelos portões da casa da família Gu. Logo atrás, seguiam vários carros de polícia. Eu acompanhei o velho líder até o banco de trás do Hongqi. Assim que fechei a porta, vi pessoas saindo dos carros de polícia e mostrando seus distintivos para o pai Gu. De acordo com a investigação, a escola para a qual você enviou Gu Yanxi tem alguns problemas. Por favor, venha conosco para ser interrogado. Eu não fiz nada. Isso não tem nada a ver comigo. Com que direito vocês estão me prendendo? O pai Gu gritava que era inocente, mas ninguém lhe deu atenção. Um jantar de família terminou em discórdia. Eu estava prestes a entrar no carro com o velho líder para ir embora, quando de repente ouvi Nguyen me chamar, pai. Minha mão na porta do carro se apertou involuntariamente. O antigo líder se virou, olhou para mim e acenou com a cabeça. Diplomatas não são como os outros profissionais. Sempre de posto no exterior. As chances de ver a família já são poucas. É melhor resolver certas coisas o quanto antes. Depois de dizer isso,
o antigo líder se retirou. Eu me virei e olhei para Su Qingdan. Gu Nianshin segurava a mão de sua mãe com força, e seus olhos, ao me encararem, estavam marejados. Ele ergueu a cabeça, tenso, parecendo se esforçar ao máximo para não deixar as lágrimas caírem. Você realmente não quer mais ser o meu pai? Você não me quer mais? Gu Nianshin mordeu o lábio, como se fosse difícil dizer as palavras. Nestes últimos anos, mamãe e eu sentimos muito a sua falta. Eu vi ela direto no escritório, olhando para sua foto, com o olhar perdido. O que eu disse antes foi porque eu era imaturo. Você pode me perdoar? Olhando para ele, de repente senti uma certa tristeza. Afinal, ele é meu filho. Dizer que meu coração não doeu nem um pouco por ele seria impossível. O meu eu de agora consegue superar, mas não posso perdoar em nome do meu eu do passado. Então, eu o olhei com calma e disse em um tom suave: o tempo que passamos juntos não foi muito. Naqueles poucos 3 anos, durante 1 ano e meio, você não tinha uma percepção completa do mundo. Naquela época, eu te segurava no colo todos os dias, tentando te fazer falar sem parar. Mas você provavelmente não se lembra de muita coisa. Depois, quando você começou a ter uma noção básica do mundo, mais do que eu ser seu pai, você queria que outra pessoa fosse chamada de pai por você. Mesmo que você fosse apenas uma criança que não entendia as coisas, a mágoa que eu senti naquele momento não foi de mentira. Nos 6 anos seguintes, eu estive ausente do seu crescimento e nunca me preocupei com a sua educação. Sendo assim, eu não tenho o direito de te culpar ou te ensinar nada. Mas hoje, eu ainda quero te ensinar uma lição. Mesmo que você seja só uma criança, usar ser só uma criança como desculpa, Gu Nianshin, não te torna merecedor de perdão. Assim que terminei de falar, ouvi um grito agudo e desesperado atrás de mim. Pai! Eu sei que errei. Meus passos hesitaram por um instante, mas no fim, não parei. Podem me chamar de insensível, de irresponsável, não importa. Não importa como os outros me julguem, eu já dei ao Gu Nianshin o melhor que eu podia. Ao ficar com Su Qingdan, ele pode receber a melhor educação. E não lhe faltará carinho e amor. No futuro, ele herdará todo o grupo Su. Ele tem muito mais do que imagina. Pensando nisso, um leve sorriso surgiu no canto da minha boca, e meus passos para fora da casa da família Gu se aceleraram. No dia em que voltei para a Finlândia, Su Qingdan veio ao aeroporto se despedir de mim. Ela não perguntou mais se poderíamos reatar ou coisas do tipo. Ela apenas ficou em silêncio, me olhando. Se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza teria te valorizado e te amado, para não ser como agora, que só me arrependo depois de ter te perdido. Eu sempre achei que você estaria ao meu lado para sempre. Só não imaginava que tudo o que eu fiz jamais te fez sentir feliz. Yancy, eu sinto muito mesmo. Eu não respondi. Apenas levantei a cabeça e olhei para o painel de embarque. Da última vez foi você que veio se despedir de mim também, não é? Só que naquela época, nós não nos despedimos direito. Su Qingdan, desta vez, vamos nos despedir como se deve. Ela hesitou por um bom tempo, sem conseguir dizer uma frase completa. Eu fiquei na frente dela e abri meus braços. Não fique tão triste assim. Pode me considerar um velho amigo que te conhece bem, né? Que tal um abraço? Mal terminei de falar e, de repente, fui envolvido por um abraço quente. O perfume único de Su Qingdan me envolveu por completo. Ela me abraçou com muita, muita força. Eu suspirei e levantei a mão para dar um tapinha de leve nas costas de Su Qingdan. Os ombros dela tremiam tanto que até eu comecei a sentir falta de ar. Quando falei, minha voz saiu diferente. Eu sei. Yanshin, daqui pra frente, por favor, sofra bastante por mim. Se encontrar alguém adequado, comece uma nova família. Lembre-se de tratá-la bem. Su Qingdan. Van me abraçou, e eu balancei a cabeça em negação. Meu pescoço. Senti uma gota gelada escorrer. Não pude deixar de lamentar. Às vezes, o destino realmente sabe como pregar peças na gente. Eu sempre pensei que Su Qingdan não sentia nada por mim. Por isso, fui embora de forma tão decidida. Eu achava que a minha partida era a melhor solução para todo mundo. Mas nunca imaginei que, no fim das contas, tudo não passou de um desencontro. Talvez este relacionamento, para Su Qingdan, Van também tenha sido um arrependimento. A mulher sussurrou no meu ouvido,
com a voz terrivelmente rouca, estou tão triste. Eu nunca te abracei com tanta sinceridade antes. Por um instante, meus olhos se encheram de lágrimas, mas logo depois sorri, aliviado. Não importa mais, Su Kingdom. Nós dois temos que seguir em frente. Não olhe para trás. Ela segurou minha mão, olhando fixamente nos meus olhos, com uma seriedade imensa. Eu não terei um novo marido. E Nianshen também sempre terá apenas um pai. Porque eu sei o que aconteceu no passado. E sei que isso te magoou muito, e que você não quer nos perdoar. Mas eu e o Nianshen vamos esperar por você. Se um dia você quiser nos ver, me avise. Não importa onde eu esteja, eu com certeza trarei o Nianshen. E aparecerei na sua frente o mais rápido possível. Minha porta estará sempre aberta para você. Ela mal terminou de falar e uma pequena figura surgiu correndo de trás de um pilar do aeroporto. Gu Nianshen, com os olhos vermelhos, conseguiu dizer: pai, eu sei que errei. Eu vou esperar por você. Eu vou esperar até você querer ser meu pai de novo. Eu me agachei, como nas incontáveis vezes que o acalmei quando era pequeno, e gentilmente enxuguei as lágrimas do seu rosto. Me desculpe, Nianshen. Eu não posso ficar sempre ao seu lado, mas eu sempre serei seu pai. Ninguém pode mudar isso. Mas antes de um pai se tornar pai, ele precisa primeiro ser ele mesmo. Atenção, passageiros da FIM. Nair, voo a Y524, por favor, dirijam-se ao portão de embarque. Passageiros com destino a Helsinki. Informamos que o embarque para o seu voo já começou. Eu me levantei, afaguei a cabeça de Gu Nianshen uma última vez e ergui os olhos para Su Kingdom. Leve o menino e volte para casa. Dito isso, peguei a pequena mala de mão ao meu lado, e virei de costas sem hesitar. O avião subiu acima das nuvens, e a cidade inteira se tornou uma grade de luzes lá embaixo. Talvez os laços de sangue. A gente ainda vai ter inúmeras chances de se encontrar. Mas a minha escolha não vai mudar, o caminho pela frente ainda é longo. Dessa vez, eu vou viver só para mim.